Muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas que parecem não querem acontecer, mas o Salmo 128 que estaremos lendo fala sobre a felicidade daqueles que temem o Senhor. Eu quero convidar os irmãos a proceder ao ajudar na cultura, vamos estar lendo o Salmo 128. Está ouvindo? Salmo 128. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, como os rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Querido amado Deus, querido amado Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite viver momentos como esse que vivemos, apresentando ao Senhor nossos clamores e a certeza que o Senhor está atento às nossas necessidades. Nós temos um Deus não somente onipresente, onipotente, mas um Deus imanente que está entre nós, que está ao alcance, Pai amado, dos nossos braços. É um Deus que nos envolve, por isso nosso louvor e gratidão. Agora, Pai, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, ao trono do Senhor Jesus de Nazaré, para que a palavra da vida possa penetrar na nossa mente, descer ao nosso coração e transformar a nossa vida, mudando as nossas atitudes, de forma que seja para a glória do Senhor. Pai, assim pedimos a tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A grande ideia deste salmo é que a felicidade para aqueles que temem e andam no caminho do Senhor resulta em prosperidade para o trabalho, segurança e bem-estar da família, mas não somente bens materiais, mas sobretudo bens espirituais. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem, dessa reflexão, é a felicidade daqueles que temem ao Senhor. Esse salmo é como se fosse uma continuação do Salmo 127, apesar que o Salmo 127 é Salmo de Salomão. Quem escreveu o Salmo 128, o autor é anônimo, não sabemos quem é, mas se completa. Salomão, no Salmo 127, fala que o Senhor é a base do lar, que o Senhor é a segurança que precisamos, que é inútil realizar qualquer atividade sem a presença do Senhor, e que os filhos são aqueles que nos ajudam diante de grandes conflitos. Agora, o salmista é como se ele estivesse olhando para o Salmo de Davi, ele traz então um novo momento dentro da questão familiar, do trabalho, mostrando a felicidade daqueles que temem ao Senhor. Agora, queridos irmãos, e aqui o salmista ele fala, feliz aquele que tomou uma decisão. E nós sabemos que nós estamos diante de decisões e precisamos, no temor do Senhor, tomar as decisões que iremos tomar, seja em qualquer esfera da nossa vida. Agora, esse salmo então mostra isso, e o que eu vejo aqui, olhando para esse salmo, é a minha decisão. Quando eu tomo uma decisão, essa decisão somente quando está no campo pessoal. Todas as decisões que tomamos,
ela vai além do raio de ação que podemos tocar com as nossas mãos. Ela perpetua, não somente para aqueles que estão próximos a nós, mas também perpetua para gerações futuras, como também aplica até mesmo no qual nós vivemos. Por isso que precisamos pensar sobre isso. O salmista, no Salmo 128, que é o autor desse conhecido, ele escolheu temer ao Senhor e caminhar no caminho do Senhor como busca da felicidade que buscar, que sabia que o Senhor teria. Então vamos ao texto. O texto começa com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é alegria, felicidade, mas é interessante que quando nós olhamos o texto de forma literal, não existe a palavra bem-aventurado. Existe assim uma canção de ascensões. Ó felicidade, todo aquele que teme a Jeová e que anda nos seus caminhos. Agora, por que foi colocada a palavra bem-aventurado e não a palavra, uma das canções de ascensões? Porque, queridos irmãos, ele olha para essa palavra, uma canção das ascensões ou degraus. Isso aqui representa um momento muito especial na vida do povo de Israel, porque esse Salmo 128 faz parte do Salmo de romagem, que vai do 120 até o 134. E exatamente essa palavra, uma canção das ascensões, era a canção cantada à medida que eles estavam indo para Jerusalém. Havia 3 festas, e uma das festas eles precisavam ter e sair de casa, sair de qualquer canto da Palestina e caminhar para Jerusalém é algo que dava tremenda felicidade. É uma felicidade que não podia se colocar dentro de um papel. Não tem como expressar a felicidade daqueles homens, daquelas mulheres. Então, na hora em que foi traduzida a melhor palavra que pôde encontrar, porque uma canção das ascensões, que é isso para nós? Foi melhor colocar bem-aventurado, mas para aquele momento que esse salmo foi escrito, era exatamente uma explosão de alegria, porque eles estavam saindo da sua casa, de um lugar da Palestina, e em direção a Jerusalém. Qual a alegria que você tem quando sai de casa para vir à casa do Senhor? Será que você sai de casa, olha, eu vou para a igreja agora, vai ser muito maravilhoso, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar? Será que essa alegria que me move a sair de casa, ou você está aqui tendo que seguir o protocolo? Queridos irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a expressão da alegria. Então, esse bem-aventurado é muito mais que uma alegria expressa por algum motivo, mas é a alegria saber que eu estou caminhando para Jerusalém. O segredo dessa felicidade, queridos irmãos, era a obediência à ordem de Yahvé. Porque não somente eles estavam indo, mas havia uma felicidade muito grande, porque eles estavam obedecendo ao Senhor. Uma alegria que extravasa até a compreensão, e ao mesmo tempo essa alegria era despertada pela gratidão a Deus, porque eles estavam indo para a casa do Senhor, indo para Jerusalém, e ali poder ver não só os irmãos, mas o templo que era adorado por eles. E também, queridos irmãos, a alegria pela comunhão que havia. Porque imagina, queridos irmãos, sair aquele grupo de pessoas. Eu me lembro quando, ainda adolescente, nós tínhamos os intermediários, que eram os adolescentes. Meu pai pegava o caminhão dele, enchia daqueles adolescentes, e nós subíamos ali, fazíamos intercâmbio, e começávamos a cantar. Era algo maravilhoso, eu lembro como hoje. Às vezes meu pai pegava essa turma toda e levava para a praia.
irmãs levavam as panelas, o fogão, colocavam debaixo do carro, assim, aquelas panelas. Olha que coisa gostosa. Nós vivíamos naquele tempo, viu? E eu louvo a Deus que eu vejo que nossos jovens têm estado vivendo isso. Alegria, queridos irmãos. E alegria também que desperta a gratidão de Deus. Porque, queridos irmãos, nós vamos ver no Salmo que eles viam com tudo que tinham. Eles tinham suas fazendas, seu pedaço de terra, e eles caminhavam agradecendo a Deus, levando as suas ofertas, as ovelhas, a família. É algo não temos como expressar. Agora, queridos irmãos, como podemos aplicar essa nossa vida hoje? Nós precisamos nos alegrar de estar na casa do Senhor. Sabe quando que nós iremos dar valor? Eu achei que a pandemia ia trazer uma alegria diferente quando voltasse à casa do Senhor. Mas parece que alguns ainda estão em casa, parece que não ligaram de tudo, até na televisão, de tudo. Parece que estão vivendo ainda na pandemia. Talvez estão usando máscara em casa ainda, porque não conseguem ver a casa do Senhor. Na minha pequena e simples imaginação, eu pensava que o dia que fosse liberado, o pessoal ia correr, não, deixa que eu vou chegar primeiro, ia dar uma confusão ali na porta. Irmão, de coração, eu esperava isso. Eu não me decepcionei porque eu sei que o meu Senhor vive. Queridos irmãos, nós precisamos ter essa alegria de estar na casa do Senhor. Sabe como que você vai dar alegria de estar na casa do Senhor? Quando for tirado de você. Quando for impedido. Eu estou lendo Apocalipse, fechando já o livro de Apocalipse, que eu estava vendo exatamente a dificuldade. Quando aquele texto que fala que as duas testemunhas estão lá, e de repente essas duas testemunhas são mortas, e depois de 3 dias e meio elas ressuscitam, e aí começa um alvoroço. Sabe, queridos irmãos, que Deus não veio permitir que a nossa nação venha sobre isso, mas se realmente entendemos que haverá uma tribulação, e não somos pré-tribulacionistas, eu sou, mas se não for isso, se realmente vier a tribulação sobre a nossa nação, sobre o mundo, conforme a Bíblia nos fala, mas alguns lugares não têm liberdade mais de estar na igreja. Nicarágua e outros países, Coreia do Norte, países mais perseguem, e tantos outros, onde não há liberdade de estar na casa do Senhor. Se alegre de sair da sua casa e vir na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora, queridos irmãos, como Deus abençoa aqueles que temem ao Senhor. Olha o que diz o texto: aquele que teme ao Senhor. É interessante que a palavra temer aqui, queridos irmãos, não dá o aspecto de medo, mas a expressão não é exatamente medo. Temor aqui é respeito ao Senhor, é viver de uma forma. Irmãos, temor é uma pessoa que conhece a Deus, tem reverência a Deus e procura viver para a glória de Deus. Vai além. Temor, por exemplo, o ímpio tem medo, mas temer a Deus é um amor respeitoso por Deus, é entender os caminhos de Deus, é viver a verdade de Deus, é viver pela palavra de Deus, é viver os princípios de Deus. É eu começar a olhar e, irmãos, é diferente. Muitas vezes nós temos relacionamento com Deus de medo, mas esse temor aqui, eu temo meu Deus, então eu preciso olhar para a palavra do Senhor, eu preciso conhecer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu caminhe e vou procurar viver pela palavra do Senhor. Eu tenho lido um texto, muitas vezes meus filhos descem que não quer comer, quer levar, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Mas, queridos irmãos, o salmista está dizendo: aquele que teme o Senhor é conhecer Deus, a verdade de Deus. Agora, onde está a verdade de Deus? Está nas Escrituras.
nós precisamos conhecer o Senhor através da palavra. E o verdadeiro cristão que teme o Senhor, ele procura viver neste mundo de acordo com os princípios de Deus. E aí nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós temos conhecimento do princípio de Deus, mas procuramos agir segundo os nossos princípios. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que anda de acordo com a vontade do Senhor, anda de acordo com a verdade do Senhor. Agora, quais são as bênçãos que o texto promete, irmãos? Quais são as bênçãos que Deus promete àqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos? Antes de entrarmos nas bênçãos, nós precisamos conhecer qual o padrão de felicidade. Porque quando nós olhamos o texto, nós precisamos entender qual o padrão de felicidade. Aqui, esse texto, ele foi escrito olhando o ambiente do Oriente Antigo. Ou seja, qual era a felicidade naquele contexto? A pessoa tinha uma fazenda, tinha uma chácara, tinha um espaço, e ali ele plantava, ali ele se alimentava, ele tinha famílias grandes, a ideia era vida longas, e ele, então, a felicidade dele de ter tudo aquilo, depois, então, no tempo certo, ele pegava toda a sua família e peregrinava até Jerusalém. Então, o contexto de felicidade é esse. Agora, queridos irmãos, apesar de ser um pouquinho diferente, porque hoje nós não queremos família muito grande. Lidar da terra não é qualquer um que gosta de lidar da terra. É isso. Quem vai acordar às 4 horas da manhã, no dia exatamente em Minas, na casa de uma pessoa, e chegou lá 4 horas da manhã, o pessoal estava de pé. 10 horas o almoço já estava na mesa, um negócio bem diferente. Quando eu acordei, o pessoal estava almoçando. Eu era adolescente nessa época. Mas, queridos irmãos, mesmo que seja um padrão diferente, algumas coisas aqui que assemelham a nós, por exemplo, família, proteção, vida longa, é isso. Nós queremos ter uma família, queremos conhecer os netos, os bisnetos, há toda essa alegria de ter. Agora vamos olhar, na realidade, as promessas. A primeira promessa que eu vejo é viver do trabalho. Olha o que diz o salmista no Salmo todo: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo irá bem. Quando nós olhamos esse texto, aqui há uma revertida da maldição que acontece lá em Gênesis 3,17. É interessante isso. Lá em Gênesis 3,17 diz assim: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo, do suor do seu rosto comerás comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então, quando o salmista coloca esta palavra, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Aqui, nesse salmo, há um revertendo a maldição que veio através. E nós vemos aqui já a atuação de Deus sobre isso. Agora, queridos irmãos, uma coisa que é interessante aqui: o suor das tuas mãos comerá. Como é gostoso poder trabalhar. Há muitas pessoas que, por vários motivos, comem o suor da mão do outro. Mas há muitas pessoas que agem que não pode realmente. Mas, queridos irmãos, nós temos que ter alegria do trabalho. O trabalho é bênção. Há muitas vezes que o pai se expressa assim: vou para a batalha, vou para a guerra. Parece que é uma tortura, irmão. Nós temos que entender que o trabalho é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E nós estamos numa terra que produz.
Eu estava lendo um artigo de uma cidade que era tão reduzida na questão do local para tirar o sustento. Por isso que muitas vezes nós somos ingratos com os nossos trabalhos. Eu tenho um princípio: se eu não estou feliz, eu vou continuar sendo o melhor funcionário e vou me preparar para outra empresa. Eu fiz isso. Eu trabalhava em determinado local, eu percebi que a minha oportunidade era pequena, até porque eu era batista e não era daquela denominação que eu estava. Para que eu pudesse crescer, eu teria que mudar. Eu falei, não, então eu comecei a pedir férias, e tirando minhas férias, fui em campo. E exatamente quando eu voltei de férias, eu pedi demissão. E fui para aquele trabalho. Porque se eu não estou satisfeito, eu vou honrar o Senhor onde eu estou e vou caminhar pela graça de Deus, e Deus vai me abençoar. Mas muitas vezes a pessoa fica triste, ora ao Senhor, clama ao Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Do trabalho das tuas mãos comerás. Se você não está comendo, clama ao Senhor. Senhor, muda essa realidade. Se prepare. Eu tenho conversado isso com meus filhos. O meu Diogo sempre trabalha na área de venda. Eu falei, filho, se prepare, caminhe. Deus vai te abençoar. Deus é aquele que abençoa. As lutas vêm, mas Deus é aquele. Há uma palavra dizendo que diz: feliz é aquele que tem o Senhor. Se você tem o Senhor, as tuas mãos serão abençoadas. As tuas mãos é para abençoar, não é para amaldiçoar. Então, olha o teu trabalho, glorifica o Senhor, sai de casa feliz para trabalhar. Pois atrás eu fui numa empresa e orar, pastor. Eu não compartilho com irmãos, ligaram, fui lá orar, orei, comecei com os funcionários, foi bom, eu chamei um já para vir ali, não levei que vão vir, tem 3 pessoas que estão esperando lá, falei, não fiquem culto. Foi a irmã Daisy, não, esqueci o nome, eu vou lembrar. Queridos irmãos, eu vou, irmão, leva eles para a igreja. Mas, queridos irmãos, que lindo ver aqueles funcionários me mostrando tudo, feliz, olha aqui, vamos fazer isso na área da beleza. Eu vi aquela alegria, eu falei assim, olha, vocês não somente estão trabalhando, mas há uma felicidade muito grande em vocês. E, queridos irmãos, nós temos que ser felizes. Então, o trabalho é bênção poder comer do seu próprio trabalho. Agora, queridos irmãos, a segunda bênção está relacionada à família. Se a primeira está o trabalho, a segunda é a família. A tua esposa no interior da tua casa. É interessante entender que a casa, naquele contexto, havia no final da casa, ou no final da tenda, um lugar para a mulher. Então a mulher tinha o seu cantinho reservado. Parece que ainda continua bem, né? Tem o seu cantinho reservado. Então, aqui o contexto aqui que está dizendo, tua mulher no interior da tua casa, lá no cantinho, e diz que ela será primeiramente uma videira frutífera. E é interessante, queridos irmãos, aqui no caso é uma mulher que, naquele contexto, ela não trabalha fora, ela trabalha no lar, cuidando da família, dos filhos. E, queridos irmãos, a primeira coisa que nós podemos pensar, quando o salmista fala que ela é uma videira frutífera, aqui está relacionado à frutificação mesmo, que a ideia é ter muitos filhos. E a outra ideia também, pensando em Cantares 7:8, está relacionada ao encontro nupcial, esse encontro dela com o esposo. E a terceira coisa é festividade. Então, mostrando aqui uma mulher frutífera, uma mulher que tem um momento especial com o seu esposo e que ela está feliz naquilo que está fazendo. Então, como é maravilhoso isso! E essa prosperidade é assegurada através dela, agora também através dos filhos. É interessante, os teus filhos são como remendos, aqui é brotos da oliveira. Muitas vezes a oliveira ela fica muito tempo sem produzir, depois quando começa a surgir os brotos, começa a dar a ideia de nova vida. E aqui, em volta da mesa, há duas coisas que aqui representam, irmãos. Primeiro, a esperança, porque havia no conceito deles que o Messias viria talvez através dos seus filhos. É interessante, eu estava vendo isso, parece que o Messias viria através dos filhos. Então
da segurança da família, dos filhos à mesa. O salmista expressa no verso 4: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Toma posse desta palavra aqui, meu Senhor. Não aceita menos do que isso. A palavra de Deus. Muitas vezes nós temos tanto e não vemos que temos tanto. Irmãos, eu sou grato a Deus de todo o meu coração. Quando eu chego na minha casa, Deus olha assim: Senhor, você é lindo demais. Olha que coisa linda. Às vezes eu vou no meu jardim, vou lá na frente, eu fico olhando assim, fico agradecido a Deus. Irmãos, você sabe por que é importante que vocês pensem nessa gratidão? Porque o Salmo me traz algo também que eu vou me chamar a atenção. Porque até o verso de 1 a 4, ele mostra as bênçãos. Ele está mostrando as bênçãos. A bênção do trabalho, a bênção da família, a bênção dos filhos. Agora no verso 5 e 6, agora o salmista, ele muda. Vocês já perceberam o que o nosso pastor faz? Ele traz, vamos fechar essa oração. Não é isso? Não é isso? Vamos fechar em oração? Vem cá, vamos fechar em oração. Por quê? Porque a oração vem com poder e autoridade sobrenatural de Deus. E o salmista faz isso, irmão. Olha o verso 5 e 6. Ele expressa exatamente esse momento de oração. Agora ele chama aquele homem: olha, vem cá, você é o homem que teme o Senhor, você é o homem que anda nos caminhos do Senhor, você vai ser abençoado, você vai ter um trabalho, você vai viver no seu trabalho, na sua casa você será aquela pessoa que se aplica, os seus filhos serão correndo, serão doces, vai perpetuar. Mas eu quero agora firmar isso no Senhor. Aí ele ora. Agora ele vai orar. Ele parece que ele vira assim: agora eu quero orar tudo isso. Ele fala: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. E ainda continuando, ele coloca: para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Queridos irmãos, vamos olhar um pouquinho com essa oração. É interessante que no primeiro momento o salmista mostra as bênçãos que o homem recebe por temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Mas agora, aqui o salmista coloca, ele diz a palavra: o Senhor te abençoe desde Sião. Queridos irmãos, Sião é um monte onde foi edificada a cidade de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém estava o templo do Senhor. E na cidade de Jerusalém habitava o Senhor. Então, ele primeiramente fala assim: o Senhor te abençoe desde Sião. Ou seja, bênção que vem de Deus que mora em Sião. Ele está dizendo assim: olha, a oração que eu estou fazendo agora, a bênção que eu estou te dando, é de Sião. E de Sião é construída, edificada em Jerusalém. De Sião está o templo. E o templo representa o Senhor. E esse Senhor é Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse Deus que eu estou falando, eu não estou te abençoando por outro Deus, eu estou te abençoando pelo Deus de Sião, o Deus que mora no templo. Irmãos, para pensar que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, queridos irmãos, a segunda parte da bênção é diferente: para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Agora que eu quero que vocês pensem. Uma coisa é ter prosperidade, outra coisa é poder desfrutar essa prosperidade aonde nós estamos inseridos. Queridos irmãos, quantos lugares as pessoas, por não ter escolhido segundo os princípios de Deus, hoje já não podem desfrutar? Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque não desfruta. Eu lembro da oração de ontem, o clamor foi o quê? Senhor, que os nossos filhos, porque queridos irmãos, aqui não é somente a prosperidade, conforme foi falado, o filho dos seus filhos, mas veja a prosperidade de Jerusalém diante do dia da sua vida. Queridos irmãos, eu quero viver
prosperidade é poder desfrutar isso. Quando vejo os irmãos ali com os filhos, eu fico pensando, Senhor, se nosso Brasil não puder ter essa paz que temos hoje, como iremos desfrutar? Por isso precisamos estar orando para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Bênção, querido, não é só viver, mas desfrutar. E o resultado final, olha o que diz a oração: veja os filhos dos teus filhos. Aí vem Gabriel orou no início da oração dele: paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Nós precisamos, irmãos, nós sabemos que Jesus vai voltar. Existe tempo de grandes tribulações, mas quando Jesus voltar, todo olho verá. E muitas vezes nós estamos achando que Jesus já está voltando, pode até estar voltando, e começamos a viver uma vida medíocre na presença de Deus. E não agimos com autoridade, orando, Senhor, haja paz, Senhor, muda. Aquela oração que realmente venha trazer mudança no comportamento. Não somente ver os netos, irmãos, ver os filhos, mas ver Deus presente, os filhos vivendo nesse contexto. Eu confesso, irmãos, que quando eu olho a minha neta, essa que está mais velha, tem 17 anos, 9, a Estezinha com 3 aninhos, eu tenho que clamar: Senhor, eu quero ver meus netos servindo ao Senhor. Mas que meus netos possam servir o Senhor, é preciso que essa nação possa ter a paz sobre Israel. Irmãos, o texto nos ensina que Deus nos abençoa de formas materiais, mas Deus também nos abençoa de forma sobrenatural, espiritual. Agora, eu quero aplicar, primeira coisa que eu quero aplicar, irmãos: temer ao Senhor é o segredo da felicidade. Agora, felicidade no contexto de deixar de estar na casa do Senhor, esta é a verdadeira felicidade. Irmãos, mesmo diante das lutas, Deus continua nos abençoando. Porque eu queria colocar algo para vocês. Por exemplo, o texto fala que aquele homem que tem o Senhor é abençoado, ele tem um emprego, ele vive do seu emprego, e ao mesmo tempo a sua família é abençoada, a esposa, aquela mulher exemplar, conforme diz a palavra em Provérbios. Provérbios 32. Obrigado. Então, agora, há pessoas que não estão vivendo isso. Pastor, você está vendo tão bem a mensagem, vai terminar a mensagem com essa palavra tão ruim. Não é verdade? Há pessoas que não estão vivendo isso. Há pessoas que estão vivendo. Uma pessoa, essa semana, que ela falou assim: pastor, eu quero tanto ter um filho. Pastor, eu tenho buscado isso. Irmãos, eu não tenho uma resposta, mas o que Deus me mostra é olhar para Jó. Sabe, meus irmãos, a história de Jó nos leva a pensar nisso. Em nenhum momento Jó, mesmo na prosperidade, também na sua pobreza, na sua enfermidade, ele entendeu que a experiência que Deus permitiu que ele passasse foi uma experiência para conhecer mais a Deus. Enquanto eu estava orando, pensando nesse texto, Deus me levou lá em Hebreus capítulo 11, que lá diz que muitos morreram, foram encerrados no meio, perderam suas vidas, sem ver aquilo que vemos, sem conhecer como conhecemos. E eu comecei a pensar crentes lá, na Coreia do Norte, tantos outros lugares que só são perseguidos. Aquele livro, Os Mártires. Então, queridos irmãos, sabe o Salmo está me ensinando? Que eu continuo sendo abençoado, que eu estou debaixo da bênção do Senhor. Você já viu pessoas que não têm nada e são tão felizes, pessoas que têm tudo e não têm alegria, não têm felicidade? Porque nós vamos compreender com o Senhor que a verdadeira felicidade é saber que o meu Senhor
Ele me abençoa. Que o meu Senhor está presente, mesmo que eu não tenha tudo que eu quero, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, meus irmãos, talvez você não tenha tudo que você deseja. Talvez você está esperando tanto algo e não veja o Senhor. Mas esse salmo diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor. Ele está falando para todos que andam nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce ao seu lar. Seus filhos serão como os brotos da oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o tem. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que haja paz sobre Israel. Talvez você ainda busque ao Senhor algo que você ainda não tem, mas saiba que você tem aquilo que é mais precioso. Porque quando eu olho o Hebreus capítulo 11, eu fico observando também como foi importante a compreensão daqueles homens. A partir do verso 35 diz assim: mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Muitos foram torturados, recusando a ser libertos. Depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria, açoite, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados no meio, outros as mortas fracas. Alguns andavam vestidos com pele de ovelhas, cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Bem-aventurado o varão, bem-aventurado a mulher, bem-aventurado a todos que amam o Senhor, temem o Senhor e amam os seus caminhos. Vivam para a glória do Senhor. Busque relacionamento com o Senhor, e as coisas acontecerão para a glória dele. Mesmo que você não entenda, não pare. Mesmo que você não compreenda, prossiga o Senhor. Venha com alegria à casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos leva a olhar para a tua palavra e não viver pela circunstância, não viver pelo aquilo que vemos, não viver pelo aquilo que desejamos, mas viver para o louvor da tua glória. Obrigado, Pai, pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pela forma tão especial que temos conduzido, pelos filhos, mas acima de tudo, obrigado pela certeza que temos em Jesus Cristo, que um dia estaremos com o Senhor lá no céu. Lá não haverá choro, nem tristeza, nem dor, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. E muitas vezes, Pai, coisas acontecem conosco nessa terra, para que nunca venhamos perder o foco naquilo que o Senhor tem e reservou para nós. Agora, Senhor, como o teu servo orou, clamando pelos que sofrem, nós suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa, pela tua grande misericórdia, fazer com que os teus servos possam viver conforme o salmista nos diz, Senhor, tendo como se sustentar pelo seu trabalho e que a família restaurada. E aquelas queridas servas do Senhor que desejam ser mães, que eu possa ter essa misericórdia, mas que tudo o Senhor não seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.